Hoje, no Orientação Parental com Bibiana Lopes, nós vamos responder apenas uma pergunta. Dar castigo funciona? Oi, gente, eu sou a Bibi Lopes e esse é um espaço onde a educação dos nossos filhos se transforma em algo mais leve, consciente e eficaz. Aqui compartilhamos reflexões, dicas práticas e, claro, você encontra a orientação que precisa para criar um ambiente familiar mais saudável e harmonioso. Antes de tudo, nós vamos entender qual é a definição de castigo. O castigo é uma punição imposta pelo adulto, como uma forma de repreender um comportamento inadequado. Ele costuma ser arbitrário, não relacionado diretamente ao comportamento da criança e muitas vezes gera ressentimento ou medo. Estudos apontam que os castigos aplicados a longo prazo geram danos na construção da autoestima e segurança, pois tornam as pessoas dependentes da aprovação de outros para se sentirem amadas e pertencentes. Aí você deve estar se perguntando: ai, Bibi, mas então meu filho vai poder quebrar toda a minha casa, vai poder bater em todo mundo e eu não posso colocar ele de castigo? É aqui que eu quero chegar. Existe uma grande diferença entre castigo e consequência. A consequência é o resultado direto de uma ação, podendo ser natural ou lógico. O objetivo é ensinar a relação de causa e efeito, promovendo responsabilidade e reflexão sobre as escolhas. O que eu quero dizer com isso? As consequências devem ter relação direta com a ação, para que a criança compreenda que toda ação gera uma consequência, seja ela boa ou ruim. Vamos aqui imaginar uma cena, então. A criança bateu em alguém e a consequência será ficar sem televisão. Aqui a consequência não tem nada a ver com a ação. A mensagem que nós estamos passando para a criança é que se ela tiver algum comportamento inadequado, ela ficará sem televisão? Fica confuso para a criança compreender por que ela está sem televisão. Agora vamos pensar numa consequência coerente com essa ação. A criança bateu em alguém. A consequência será ficar longe dessa pessoa por algum tempo. Simples. Dependendo da idade, nós vamos ajustando o tempo. Quanto menor a criança, menos tempo. Quanto maior a criança, mais tempo. Outro exemplo que a gente pode pensar aqui. A criança pegou um livro e rasgou uma página do livro, mesmo sabendo que ela não poderia rasgar. A consequência coerente é ficar sem o livro. Com essas estratégias, nós conseguimos fazer com que a criança compreenda que toda a ação terá uma consequência. Da próxima vez que ela for pegar o livro, lembrará que ficou um tempo sem livro porque rasgou. E precisamos sempre lembrá-la da consequência. Como, por exemplo, lembra que você ficou sem o livro porque rasgou? Agora você pode ficar com o livro, mas sem rasgar. Lembra que você ficou um período sem falar com o seu amigo porque você bateu nele? Agora, quando você for brincar novamente, não pode bater. Todos nós lidamos diariamente com as consequências das nossas escolhas, mas muitas vezes temos dificuldade em aceitar essas consequências. O que queremos promover para os nossos filhos é que eles compreendam desde a infância que é possível sim fazer escolhas, mas precisamos saber que a consequência estará logo em seguida, no próximo passo. Lembre-se, educar com respeito e propósito é um aprendizado diário. Reflita sobre como você está lidando com os erros e comportamentos do seu filho. Você está usando castigo ou promovendo aprendizado com as consequências? Experimente hoje aplicar uma lógica e veja como ela pode transformar a sua relação com o aprendizado da sua criança. Gente, uma coisa que precisa ficar claro é que o estado emocional desse adulto é um estado que precisa estar regulado. Se você chegar para sua criança com raiva e disser: agora você vai ficar sem livro, você também está aplicando uma violência e acaba fugindo da educação com respeito que a gente tanto almeja alcançar. Você precisa entender que a ação dessa criança é uma ação sem pensar. Essa criança rasgou o livro porque é uma novidade para ela. Entende? A gente vai compreender o sentimento e vai limitar o comportamento. A gente precisa colocar esses limites claros, sem raiva, sem tristeza, sem frustração. Você pode pegar o livro da sua criança e dizer: agora você vai ficar sem o livro porque você rasgou o livro. O choro é uma consequência da sua escolha. O choro é a resposta do seu limite. O choro é inevitável.
a criança vai chorar, porque ela quer aquele objeto. Mas, da próxima vez que ela pegar o livro, ela irá se lembrar que não pode rasgar a folha. Fez sentido para vocês? Gente, me conta aqui embaixo o que vocês estão conseguindo aplicar no dia a dia aí na sua casa com a família de vocês. Vamos para mais um BO de mãe. Hoje uma mensagem bem rapidinha, mas que eu acho que muita gente vai se identificar. Quem é mãe de mais de uma criança, com certeza passa por isso. Vamos lá que eu vou ler para vocês. Eu tenho gêmeas de 9 anos que brigam por tudo. Pelo controle remoto, pelo espaço no sofá, pelo lugar no carro, por absolutamente tudo. Bibi, não sei mais o que fazer. Me ajuda. Quem aí se identifica com a briga entre os irmãos? A relação entre os irmãos é uma das situações mais desafiadoras para os pais. É preciso olhar para a necessidade de cada um individualmente. E eu sei que isso é muito difícil. Algumas sugestões que eu posso trazer é levar a responsabilidade para as duas crianças nesse momento. Por exemplo, a briga entre o controle remoto. Você percebe a briga, entra em cena tirando o objeto de cena e traz falas como: eu percebi que vocês duas querem a mesma coisa, não estão conseguindo se entender. Então o controle vai ficar comigo e eu tenho certeza que vocês vão conseguir chegar num acordo. E sai de cena. Deixar as crianças encontrarem uma solução entre elas é muito mais eficaz do que se o adulto impõe o seu olhar diante da dificuldade. Isso também traz para elas a possibilidade de diálogo e mostra que a flexibilidade entre os acordos é necessária. Quando elas voltarem a falar sobre o controle remoto, você pode perguntar para as duas se está ok para ambas. Caso elas não consigam entrar em um acordo, você pode sugerir algo como o tempo que cada uma pode ficar com o controle remoto, os dias da semana, mas o ideal é que elas encontrem uma solução sozinhas. É importante que você esteja regulada para que isso aconteça. Assim como tentar conversar com nossos filhos no momento de crise não resolve, tentar mediar um conflito com um adulto desregulado, aí é ladeira abaixo. Não vai funcionar. Você que tem mais de um filho, assim como eu, me conta, como é que é aí na sua casa? Como é que funcionam os acordos entre os irmãos? É desafiador para você também? Se você quer fazer parte do nosso grupo exclusivo e gratuito para as mães, comenta aqui embaixo e eu vou te chamar para fazer parte da nossa comunidade de mães encorajadas. Até mais!